Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui para gravarmos este vídeo da lição número 9 de nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2019. Estamos estudando sobre as enfermidades da alma e neste vídeo o tema e o foco do vídeo é a distimia. E o tema da nossa revista é Conhecendo a Distimia para ajudar os que estão sofrendo. O próprio nome, o próprio título da lição já indica a razão por quê. Conhecer para ajudar. E tendo como referência Romanos 12, 9 a 15, o pastor Israel Maia desenvolveu esta lição. E ele começa nos dando a seguinte orientação. Falaremos sobre a distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente, que ele chama de TDP, que se apresenta como uma depressão leve, mas de longa duração. Ela é leve, mas ela tem uma duração maior. E seguindo o método que eu tenho utilizado, até aqui eu tirei algumas perguntas estudando a lição 9 e eu quero passar para vocês aqui a maneira como eu enxerguei melhor entender essa revista. Alguns professores têm mandado e-mail para mim, têm feito comentário lá no vídeo, no YouTube, perguntando, pastor, como eu faço? Eu faço as perguntas antes, depois? Qual é a sugestão? Está muito boa essa dinâmica, mas eu queria uma dica. Olha, eu vou lhes dizer o que eu faço. Eu pego as perguntas que eu mesmo faço e eu transformo essas perguntas em respostas estudando a Bíblia, estudando a revista do professor, estudando o livro de apoio e outros materiais que a gente busca. Então, fazendo essa pesquisa, o que eu faço? Eu transformo, eu tenho o hábito de transformar as perguntas em respostas e eu levo para a sala de aula. Tem dado bons resultados, nós temos levantado um bom debate e tem trazido compreensão aos alunos, aos professores, aos pais. Isso tem ajudado muito, tanto na congregação onde eu tenho a graça de Deus de estar servindo a Jesus, como na nossa matriz em Madureira e por onde eu tenho passado. Eu tenho recebido muito testemunhos do que Deus está fazendo nesse trimestre. Então vamos às perguntas. Ponto 1. Identificando a distimia. De acordo com o glossário, o que é distimia? O que pode significar que uma pessoa está sofrendo com distimia? Por que é importante ficar de olho nas pessoas identificadas como pessoas tristes? Lá na igreja, no seu convívio, você observa que alguém tem uma postura assim de tristeza, aquela coisa que está sempre triste. Então, ficar de olho e esse assunto, a revista dá a oportunidade da gente aprender um pouco mais. Segundo Romanos 12, do 9 a 15, o que, se colocado em prática, certamente ajudará a identificar e também apontar o tratamento da distimia. De acordo com a lição, qual fator pode levar alguém a entrar num processo depressivo? A Bíblia relata a história de uma mulher que o comentarista diz ter agido de forma extravagante. Que mulher é esta? Se comportamentos inadequados forem observados no indivíduo, o que se deve fazer? Então você observou 1, 2 dias, mais algumas vezes alguém está tendo um comportamento estranho. Então, a revista nos dá a oportunidade de conhecer e saber que tem algo que a gente pode fazer. Então, o que é que pode fazer dentro da identificação da distimia? E fechando o tópico 1, como discípulos de Cristo, o que é importante buscarmos continuamente? Ponto 2, traços da depressão persistente leve. Qual a maior dificuldade enfrentada pelo distímico?
Qual característica é a mais observada numa pessoa que sofre com distimia? Por que a convivência com o distímico acaba se tornando difícil? Como é o comportamento do indivíduo com distimia? Por que o tratamento médico-terapêutico é indispensável e como a igreja pode ajudar? Os portadores de TDP tendem a ter uma visão distorcida da realidade, fazendo-os acreditar que são capazes do quê? Eles têm essa coisa, né? Eles acham que são capazes de fazer algo. E é exatamente isso que nós vamos discutir na nossa sala de aula. E em relação à pergunta anterior, qual o risco que isso pode levar? Por ele achar que ele é capaz de fazer o que isso pode acabar acontecendo? É um risco. Então, legal a gente tratar isso daí. E fechando o tópico 2, segundo pesquisas, o TDP atinge mais quem? Os homens ou as mulheres? Ponto 3. Convivendo com o transtorno depressivo persistente. Que posicionamento de suma importância o distímico deve tomar durante o tratamento? Durante o tratamento tem um posicionamento que quem sofre essa enfermidade precisa fazer. Nós vamos ver isso. Na igreja local, o que é importante que cada membro tenha? Além do tratamento para a saúde mental, o que de importante o portador de TDP precisa realizar? E fechando o último tópico, o que devemos fazer se alguém que amamos está sofrendo com este transtorno? Alguém que você ama, alguém que você conhece, alguém na família, alguém na igreja, alguém no emprego, alguém próximo a você, você percebeu que essa pessoa tem a distimia, que você pode ou o que você deve fazer quando você identificar isso, ok? O comentarista conclui dizendo assim: a distimia é um tipo comum de depressão leve e persistente e como enfermidade precisa ser tratada com medicamento e auxílio terapêutico, mas a igreja possui meios para fortalecer o ânimo necessário. Sempre a igreja. Olha que interessante, olha que papel extraordinário esse papel nosso de igreja. Vira e mexe, anda, o nosso comentarista, ele navega por todas as áreas, né, do conhecimento que ele tem, mas ele sempre traz para a Bíblia e para a igreja. A oração e o contato contínuo com a palavra de Deus irão cooperar para manter o distímico equilibrado. Então, na próxima lição, nós vamos falar sobre a lição 10, como ajudar os que sofrem com narcisismo. Deus te abençoe, então. Muito obrigado por me assistir até agora e até o próximo Foco na Lição.